Olá, pessoas! Você já deve ter reparado que eu gosto de, muitas vezes, terminar uma gravação de um vídeo desse dizendo que o ser do humano me fascina. Essa é uma frase que eu aprendi com um professor amigo meu, gosto muito dela, ele sabe que eu uso. E o ser do humano me fascina, por quê? Porque o ser, eu entendo que é a nossa identidade essencial, a nossa identidade fundamental, somos seres humanos. Mas é uma coisa interessante observar como há pessoas que se confundem com outros verbos da existência. Eu tive o privilégio de trabalhar com um consultor, um homem fantástico chamado Ken O'Donnell, que está por aqui na vida, trabalhando com a gente. E ele, num livro dele, coloca um conceito dos 4 verbos que eu acho muito interessante. Eu estou dando crédito porque a ideia não é minha e eu acho brilhante o que ele coloca. Vamos imaginar 4 círculos concêntricos. 4 círculos concêntricos. No centro eu tenho o verbo ser, depois eu tenho o verbo estar, depois eu tenho o verbo fazer e depois eu tenho o verbo ter. Tudo acontece a partir do ser que eu sou. Tudo acontece a partir do ser que você é. Sendo, nós estamos, estando, nós fazemos e fazendo, nós temos. Então, ok. Quando as pessoas confundem aonde elas estão com quem elas são, quando elas confundem o que elas fazem com quem elas são, ou quando elas confundem o que elas têm com quem elas são, elas criam uma crise identitária. Porque a pessoa, ao invés de ser um ser humano e se preservar como um ser humano, e a partir desse lugar, de ser humano, estar, fazer e ter, a pessoa vira um estar humano. Ela entende que ela é porque ela está. Ela está diretora, ela está casada, ela está em alguma situação da vida em que aquilo passa a ser a maneira como ela se identifica. Outras pessoas se identificam como fazeres humanos. A pessoa é porque ela faz. Se ela não fizer, ela não tem sentido. Então ela vira um fazer humano. E outras pessoas se transformam em teres humanos. A pessoa é porque ela tem. Ela tem uma condição financeira, ela tem uma aparência, ela tem uma beleza, ela tem um carro, ela tem dinheiro, ela tem. A questão toda não é estar, nem fazer e nem ter, desde que isso aconteça a partir do ser que eu sou. Se isso não acontece a partir do ser que eu sou, se a pessoa que se confunde com onde ela está, com o que ela faz ou o que ela tem, e ela perder essa condição, ela não sabe mais quem ela é. Ela se perde, pelo menos durante um tempo, e entra numa confusão. Afinal, eu sou quem? Sabe quando a pessoa trabalha numa empresa e ela fala assim, eu sou o Fernando da empresa X. E aí ele sai da empresa X. E aí ele é o Fernando da onde? Eu sou o Fernando, diretor de tal coisa. Uhum. Aí não está mais no lugar de ser diretor de tal coisa. Quem é o Fernando? Da onde? Então esse tipo de coisa é uma coisa que parece um truque, mas é uma coisa que as pessoas fazem e se confundem muito. Eu já acompanhei executivos e executivas que saíram, por exemplo, de uma empresa, de uma posição que estavam, de um cargo importante, e foram parar num processo de outplacement, de uma recolocação. E isso já há muito tempo acontece, dá toda uma condição para que a pessoa se reconheça, para que ela se encontre outra vez, dentro de uma transição, ela se ache outra vez naquele lugar que ela estava, embora ela não vá fazer o que ela fazia. Mas é só por enquanto, daqui a pouco já vai estar recolocado. É uma coisa muito confusa isso, muito complicada. Atrapalha muito as pessoas. Nesse momento, um bom processo de coaching, com um coach bom, profissional, certificado, experiente, com experiência de vida, um processo de coaching pode fazer muito bem para a pessoa. Pode auxiliar nessa transição. De toda maneira, a questão é, sendo um ser humano, eu posso estar, eu posso fazer e eu posso ter. E se essas condições dos outros 3 verbos se alteram, eu não deixo de ser quem eu sou. Eu dou conta de mim e vou me refazer, vou achar um outro lugar para eu estar e vou ter outras condições e outras aquisições da minha vida, seja de status ou de bens materiais, ou seja lá o que for. Então, o ser do humano
me fascina. Continua pensando nisso? Eu gosto muito de pensar nisso. Até breve.